Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Anderson Pereira e eu estou aqui no estúdio Teologia para Todos. E hoje quero responder algumas perguntas que costumam surgir nesta época do ano. Seria o Natal uma festa pagã? É correto cristãos comemorarem o Natal? Mas antes de mais nada, se liga no recadinho que a Esther tem para dar para você. Vamos lá, seria o Natal uma festa pagã? Essa pergunta surge todos os anos, sempre que cristãos demonstram sua alegria, comemoram o Natal, mostram, né, nas redes sociais ou mesmo enfeitam suas casas com adereços que venham relembrar o Natal. É claro que, biblicamente falando, não há nada direto que nos indique sobre a comemoração do Natal. Muito menos que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. O fato é que há muitos relatos bíblicos que até nos apontam para que Jesus não tenha nascido no final do ano. Mas o interessante é nós olharmos tudo aquilo que cerca o Natal e qual o motivo da existência do Natal, principalmente no calendário cristão. Nós temos que lembrar que na época em que os cristãos ali no terceiro, quarto século da história do cristianismo, estavam sob domínio do Império Romano. Roma dominava, Roma vem dominando desde meados ali, antes do nascimento de Cristo, né, 62 antes de Cristo, e vai dominar até 476 com a queda de Roma. O fato é que os cristãos viviam, né, nesse período e os romanos comemoravam no dia 25 de dezembro uma festividade, sim, que remetia para a adoração do sol. Como eles estavam inseridos no Império, eles, e já na época ali por volta de 380 depois de Cristo, quando já havia sido emitido o Edito de Milão, lá em 313, ou seja, um decreto, como se fosse um decreto que o imperador Constantino emite com o objetivo de parar com a perseguição aos cristãos, eles começam a ter liberdade religiosa, coisa que nós queremos nos dias de hoje, não é? Então, 313 eles começam com liberdade religiosa, 381 com Teodósio, nós vamos ter a instituição do cristianismo como a religião do Estado, e mesmo com essa liberdade cristã, as festas pagãs aconteciam no Império. Então o que os cristãos fazem? Ao invés de comemorarem no dia 25 de dezembro a festa pagã de adoração ao sol, eles instituem uma festa cristã, e essa festa cristã eles remetem então para uma data importantíssima, data no sentido de evento, né? De um evento importantíssimo na história do cristianismo, que é a encarnação de Jesus. Alguém vai perguntar, mas a Bíblia não fala em nós comemorarmos o aniversário de Jesus. Sim, a Bíblia não fala. Mas o fato é que os profetas, vários profetas profetizaram sobre a vinda de Jesus. Os evangelhos vão narrar os fatos que precederam, né, o próprio nascimento de Jesus, e João, no seu primeiro capítulo, vai descrever a encarnação do Verbo de uma forma magnífica e poética. Ou seja, nada errado, nada mal em falar do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é esperança para os homens, ou seja, a própria palavra vai dizer, né? O povo que estava em trevas viu a maravilhosa luz, ou seja, nós fomos resgatados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que é um reino de luz. E isso necessariamente passa pelo nascimento de Jesus. Agora eu pergunto, é errado comemorar o nascimento de alguém? Você não comemora na data do seu aniversário o seu aniversário? Comemora. Todos nós comemoramos. Comemoramos aniversário de casamento, comemoramos aniversário da igreja, comemoramos aniversário do pastor. Por que não comemorar o aniversário de Jesus? Muito mais do que o aniversário,
é lembrar que este é um período em que Deus olhou para os homens, né? Não, pouco importa se foi setembro ou se foi dezembro. O que importa é justamente nós lembrarmos qual é o sentido do Natal. E o sentido do Natal é como Isaías vai dizer no capítulo 9: um menino nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí vem outra questão. A árvore de Natal, enfeites, pisca-pisca, tudo isso não é coisa do demônio? É a primeira coisa que as pessoas gostam de falar. Tem pessoas que gostam de ver demônio em tudo, né? Isso é uma influência muito forte do neopentecostalismo, que entrou no Brasil aí na década de 70, 60, 70, muito influenciado por livros de batalha espiritual, né? Rebecca Brown e os seus aliados. Mas o fato é que, de novo, nós precisamos olhar para a história, né? Um povo que não conhece a sua história, ele não se conhece. E o fato interessante é que dentro do protestantismo, embora em alguns momentos da história da igreja houve aquela ideia de se afastar da data do 25 de dezembro, justamente com medo de ser reconhecido como uma festa pagã, o Natal ele sempre foi comemorado pelos cristãos. Um grande exemplo disso é a respeito de Martinho Lutero, que conta-nos a história que, ao caminhar numa trilha à noite, enxergou entre os pinheiros que compunham a trilha as estrelas, e aquilo parecia que enfeitava como um colar. Quando ele chega, né, na cabana para onde ele estava indo, na casa onde ele estava indo, todo entusiasmado, ele quis justamente materializar aquilo que ele enxergou naquela floresta, ou seja, um pinheiro, né, rodeado de estrelas, de luzes, de luminares que mostravam a glória de Deus em meio à escuridão, ou seja, a luz de Deus, a maravilhosa luz de Deus aos homens que veio por intermédio do Verbo encarnado. Olha só, então é coisa linda, né? Quando nós entendemos um pouquinho a história, né, nós enxergamos, começamos a ver as coisas que Deus revelou, que Deus mostrou, que Deus, de uma certa forma, agiu na história da igreja, sem precisar olhar e achar que tem demônio em tudo. Outro fato importante é o próprio nome Natal, né? Natal vem da palavra etimológica de nascer, ou seja, a palavra Natal não tem nada a ver com a festa pagã que os romanos comemoravam, nenhum significado. Ou seja, Natal tem a ver com o nascimento de Jesus, sim. Tanto que Christmas, né, como o americano comemora, significa missa para Cristo, culto para Cristo. Ou seja, o Natal é sim uma festa cristã, diferentemente da festa pagã que os romanos comemoravam. Então nós precisamos entender esse significado também da palavra do Natal, que entra no calendário cristão lá por volta do quarto século e a partir daí é comemorado constantemente. Alguém vai dizer, mas comemorar o Natal não seria trazer o paganismo para dentro da igreja? De novo, eu posso comemorar o aniversário de Jesus, sim ou não? Se a resposta for sim, evoluímos, né? Há algo errado em comemorar o aniversário de Jesus? Não, ok. Há algum problema do aniversário de Jesus que nós comemoramos coincidir com a data de uma festa pagã? Não. Se fosse desta forma, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, dia 2 de fevereiro, há uma festa, né, tradicionalíssima da Senhora dos Navegantes, em que comemorada pela Igreja Católica e em que as igrejas, me perdoe, as religiões de matrizes afro comemoram no mesmo dia
é a festa de Iemanjá. Aí eu pergunto, seria errado comemorar o aniversário de uma pessoa só porque ela coincidiu com uma festa pagã? Seria? Se for a resposta for não, podemos seguir adiante. Ou seja, então vejam que não há nada errado com o Natal. O problema é que muitas vezes o sincretismo e o legalismo que toma conta da igreja, né, não de toda a igreja, mas de parte da igreja, faz com que nós venhamos a descaracterizar o Natal. Mas, em contrapartida, não nos incomodamos com o sincretismo religioso de, por exemplo, do culto da vitória. Onde é que está na Bíblia o culto da vitória? Se o culto tem que ser para Cristo. Onde é que está na Bíblia o culto do milagre? Onde é que está na Bíblia que você pode trazer a foto do seu ente querido e o pastor orar pela foto? Onde é que está na Bíblia que você tem que fazer a campanha dos 7 sábados ou das 7 sextas-feiras? Então notem que só há paganismo naquilo que convém, só há sincretismo naquilo que convém. Porque se nós olharmos para a história da igreja brasileira, nós vamos ver que muito das crendices que envolvem os dogmas da igreja brasileira estão ligados ao catolicismo e ainda a religiões de matrizes afro, que forjaram o povo brasileiro. Então, não há nada de errado em comemorar o Natal, desde que você realmente comemore o Natal no verdadeiro sentido, que é Cristo, a razão da nossa esperança. Amém? Espero ter lhe ajudado, espero que você tenha compreendido. Se você não gosta de comemorar o Natal, respeite quem goste. Se você gosta de comemorar o Natal, respeite quem não goste. Né? Tem uma frase muito linda que eu gosto de citar sempre. Nas coisas essenciais, nós devemos ter unidade. Nas não essenciais, nós devemos ter liberdade. Nas demais coisas, nós devemos ter amor. Fique com Deus e até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau!